Olá, afiliados, eu sou Ellen Paiva e agora vamos mostrar os esclarecimentos feitos pelo escritório Arquelau de Paula e Fonseca Assis e Reis. Depois da segunda reunião com os ex-funcionários das empresas Seron e Caerd, o advogado Breno de Paula traz mais esclarecimentos sobre transposição para o quadro da União. O Sindicato dos Urbanitários do Estado de Rondônia, trazendo como paradigma o que foi deferido para os urbanitários dos estados de Amapá e Roraima, estão pleiteando o reconhecimento de vínculo federal estatutário para os quadros da União Federal. O Sindur, no ano de 2006, protocolou perante as autoridades competentes, seja no Ministério do Planejamento, seja no Superior Tribunal de Justiça, requerimentos objetivando o reconhecimento de vínculo federal estatutário, nos termos em que deferido para os urbanitários de Amapá e de Roraima. Qual não foi a surpresa? Onde o Sindur obteve respostas favoráveis ao seu pleito. Então, nos termos em que processado, deferido para os urbanitários que estão em pleno exercício na companhia atualmente, o sindicato agora vai patrocinar a ação para aqueles ex-empregados das companhias e que, por algum momento, por algum motivo, estão afastados das suas funções atualmente. Acompanhe agora os esclarecimentos feitos pelo advogado Elton José, do escritório Fonseca Assis e Reis. O Sindur, desde o ano de 2005, vem procurando o reconhecimento do vínculo funcional dos empregados da Caerd e da Seron com a União Federal. Este pleito está calçado na Lei Complementar número 41, na Emenda Constitucional número 19 e no ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 1988. É que, quando da criação dos estados de Roraima e Amapá, os empregados das centrais elétricas e das companhias de água dos referidos estados passaram todos para o quadro da União Federal. Com base nesta situação, os empregados da Seron e da Caerd também têm o mesmo direito, ou seja, de poderem passar a integrar o quadro funcional da União Federal na qualidade de servidor público estatutário. Veja bem, o que a gente pretende, o que na verdade o Sindur pretende, é que seja garantido o direito de opção, que não foi dado aos empregados quando da transformação do estado de Rondônia, do território federal de Rondônia para o estado de Rondônia. Ou seja, os empregados da Seron e da Caerd não tiveram o direito de optar por ficar na Caerd ou na Seron ou ir para o quadro da União Federal. Quando se fala em empregados da Seron e da Caerd, nós estamos falando dos empregados da ativa e dos ex-empregados, correto? O que é importante é que seja definido o vínculo empregatício entre os anos, até o ano de 1991, correto? Num primeiro momento, o Sindur trabalhou com os empregados da ativa. Agora, nessa oportunidade, vai trabalhar a ação para os ex-empregados. Portanto, todos aqueles ex-empregados da Seron e da Caerd que possuíam vínculo empregatício até o ano de 1991 podem ingressar com a medida judicial visando garantir o seu direito de opção, ou seja, optar para ficar no quadro da União Federal, na qualidade de servidor público estatutário. Portanto, os ex-empregados que tiverem interesse devem assinar os documentos que estão sendo disponibilizados pelo Sindur, ou seja, a procuração, o contrato de honorários e apresentar os documentos. Quais são os documentos necessários para o ajuizamento desta ação? É necessário que o empregado apresente cópia, o ex-empregado apresente cópia do seu RG, do seu CPF,
da carteira de trabalho, sendo que na carteira de trabalho é importante que ele tire cópia da folha de rosto, onde aparece a sua foto, a qualificação civil, onde está descrita a sua qualificação, e do contrato de trabalho, com a SERUM ou com a CAED. Também é importante a apresentação do último contra-cheque, se o servidor tiver acesso, tiver ainda este documento, e sua rescisão de contrato de trabalho. Certo? Esses dois últimos documentos não são imprescindíveis, mas se o ex-empregado tiver essa documentação, é importante que apresente juntamente com os demais documentos e encaminhe para o sindicato. Ressalvo novamente que esta ação ela vai ser feita por adesão individual. Portanto, somente aqueles ex-empregados em que optarem serem representados pelo Sindu é que irão figurar na qualidade de substituídos, correto? Portanto, é necessário que assinem os documentos, né, para que sejam representados. Aqueles ex-empregados que não fizerem não serão abrangidos pela ação proposta pelo Sindu, até porque a opção, a ação registra inequivocadamente o interesse de passarem para o quadro da União, ou seja, há uma manifestação expressa de vontade de integrar o quadro da União. Então, esta ação deve ser feita por adesão individual. Esta ação deve ser proposta em face da União Federal. Assim, não se trata de ação contra a SERUM ou contra a CAED. Desta forma, não há a preocupação quanto à modalidade de extinção do contrato de trabalho, ou seja, se o ex-empregado foi demitido por justa causa, foi demitido sem justa causa, se pediu aposentadoria, se pediu demissão, certo? Não se trata de uma ação contra a SERUM ou contra a CAED, é uma ação contra a União Federal. O que se visa com essa ação é buscar assegurar o direito que não foi permitido no passado de optar para o quadro da União. Outras informações podem ser adquiridas no escritório Arquilau de Paula, situado na rua Rogério Weber, 2643, no bairro Caiari, ou nos telefones 3224-5333 e 3229-3912, ou no escritório Fonseca Assis e Reis, situado na rua Joaquim Nabuco, 1774, no bairro Santa Bárbara, ou nos telefones 3224-7429 e 3224-6357.